carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos concluir nossa série de mensagens nessa epístola de Paulo, que ele dirigiu aos irmãos da igreja de Filipos, na Macedônia. Nós vamos olhar a partir do verso 10, capítulo 4, a partir do verso 10. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, eu lerei a partir do verso 10, e você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não porque eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Irmãos, nós vivemos uma época onde, com espanto, vemos multiplicar os índices de suicídio. Não só em nosso país, mas em todo o mundo. E perceba que normalmente essas informações são em certa medida restringidas pela grande mídia, como que um protocolo, onde se evita dar exposição a esses eventos, para que assim não seja algo que venha motivar, encorajar outros que estejam ali enfrentando um momento de angústia, de depressão, a tomarem também essa atitude. Mas mesmo diante desse cuidado por parte da mídia em não dar exposição a esses eventos, quem atua na área da saúde tem acesso aos índices, às informações, e é fato que tem crescido, tem aumentado de maneira drástica os casos de tentativas e os casos onde de fato são efetivados essas tentativas. E muitas são as razões e motivações por trás disso. O ser humano é complexo. Há questões de saúde, questões médicas, questões de adoecimento mental, de desequilíbrios hormonais, e vários fatores envolvidos nisso. Mas nós sabemos também que muitas pessoas
quando levadas por uma atitude de um endurecimento do coração, de uma rejeição do ser de Deus, da pessoa de Deus, e quando fazem a escolha de viver a vida de maneira autônoma, independente, confiando na sua sabedoria, confiando nos seus recursos, colocando nos seus bens, no seu sucesso, na sua fama, na sua saúde, na sua juventude, a sua esperança, como aquilo que dá significado e sentido às suas vidas. Fato é que muitas vezes, quando essa base, esse alicerce da vida dessas pessoas é tirado, quando vêm as lutas, as aflições da vida, como diz no Sermão do Monte, ventos e tempestades, abatem aquela casa que é construída sobre areia, sobre um fundamento frágil das circunstâncias e da força humana, e vêm os ventos e as tempestades, as intempéries da vida, situações que fogem ao nosso controle, o nosso poder. Fato é que muitas pessoas são assim levadas a uma atitude drástica, extrema como essas, de dar cabo da sua vida, porque parece que nada mais faz sentido. Aquele império, aquele castelo de cartas que a pessoa construiu, a parte de Deus, confiando em si mesmo, aquele castelo ruiu e nada mais sobrou. Aquele coração está endurecido, aquela pessoa não confia, não crê em Deus, e assim ela se vê numa situação, num contexto que ela não sabe a quem recorrer. Não há esperança para ela. E assim muitos nessas estatísticas são motivados a tomar essa decisão, por causa desse endurecimento, por causa dessa rejeição de crer, confiar, se render a Deus. E esse texto que nós lemos, esse texto que temos diante de nós, é um texto que fala de paz, é um texto que fala de contentamento, de satisfação, a paz na vida do cristão. E onde repousa essa paz? Na vida do cristão, na sua sabedoria, na sua riqueza, na sua saúde, na sua rede de relacionamentos e contatos influentes, no patrimônio que ele adquiriu? Não. A paz do cristão reside na presença de Cristo. É a presença de Cristo nessa vida que traz sentido, significado, que traz poder e força de enfrentar toda e qualquer circunstância. Esse, portanto, é o tema dessa mensagem, a paz na vida do crente. 2 pontos, a presença de Cristo. Paulo aqui, ele não se coloca como vítima das circunstâncias. Ele está preso em Roma, uma prisão domiciliar, aguardando julgamento, aguardando decisão acerca do seu futuro, se será liberto, se será condenado à morte, enfim. Ele está aguardando isso, privado da liberdade, privado de recursos, privado da possibilidade de trabalhar e ganhar o seu sustento, se vê numa situação de necessidade, humanamente falando, de incerteza. Mas Paulo não se apresenta aqui como vítima, como um coitado, digno de piedade, de dó. Ele se apresenta aqui como alguém que é vitorioso acima das circunstâncias. Ele não mostra aqui elementos, indícios de um desânimo, de uma angústia, de uma depressão, mas de alegria. Nós não vemos na vida dele altos e baixos, emocionais, espirituais, de acordo com como mudam os ventos ou as situações favoráveis ou desfavoráveis. Ele prossegue determinado, ele prossegue à frente, para o alvo,
como ele mesmo diz em outra passagem, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. E o alvo dele é o Senhor Jesus, seu Rei, seu Salvador, aquele que transformou a sua vida, que reconfigurou a maneira como ele enxerga o mundo e se relaciona com o mundo. Paulo, ele não precisava ser paparicado para estar contente. Ele não precisava que as pessoas manifestassem atenção, honra, apreciação por ele. O contentamento dele não vinha das circunstâncias das pessoas. O contentamento dele estava centrado na pessoa de Cristo, que pelo seu Santo Espírito habitava em Paulo. Perceba, o segredo aqui dessa paz na vida de Paulo não é o próprio Paulo, não é a sua determinação, não são suas qualidades inatas, intrínsecas dele, mas o segredo do poder de Paulo, da paz de Paulo, é a presença de Cristo. Essa presença de Cristo traz sobre a nossa vida, demonstra sobre a nossa vida, a providência soberana de Deus. Deus dirige e conduz a grande história do universo, porque reis e poderosos caem, nações e impérios desaparecem, mas Deus permanece assentado no seu trono, conduzindo a história, levantando poderosos e derrubando poderosos, até a consumação de toda a história. Mas Deus, ele também se envolve, se importa e dirige as nossas pequenas histórias, a sua história. Você que talvez esteja enfrentando uma dificuldade no seu lar, no seu relacionamento com os seus filhos, uma dificuldade no seu relacionamento conjugal, um momento de apreensão quanto à sua saúde, devido a alguns exames e diagnósticos que você recebeu. Talvez você esteja enfrentando dificuldades no seu trabalho, tendo que tomar decisões. E Deus se importa com essas coisas que aparentemente são pequenas. Deus se importava com aquele homem que estava lançado numa prisão qualquer ali em Roma. Deus se lembrou dele, Deus se importou com ele, e Deus manifesta através dos filipenses o seu cuidado, o seu amor, a sua provisão na vida de Paulo. A presença de Cristo na nossa vida evidencia a providência soberana de Deus. O verso 10 começa com Paulo dizendo que ele está alegre, sobremodo alegre. Mas essa alegria de Paulo não é por causa das circunstâncias, da oferta que ele recebeu, do alívio ali nas suas dificuldades e necessidades. Paulo, ele nos diz que está sobremodo alegre no Senhor. A sua alegria, ela está baseada, alicerçada no ser, na pessoa de Deus, do seu Filho Jesus. Porque Deus moveu o coração dos filipenses para se importarem, para manifestarem amor e cuidado para com Paulo. Aquela ação de cuidado, de misericórdia, estava debaixo da providência de Deus. O Deus que deu os recursos, o Deus que deu a vontade, o querer e o efetuar no coração dos filipenses, de ajudar, de participar das aflições do seu irmão, do apóstolo Paulo. E por isso Paulo diz que se alegra sobremodo, sobremaneira no Senhor. A providência de Deus não significa, não se restringe a que Deus vê antecipadamente o que vai acontecer,
mas que ele organiza e planeja o que vai acontecer. Ele usa assim circunstâncias e situações para cumprirem os seus propósitos. E um dos grandes exemplos disso é a vida de José. José, que foi desprezado por seus irmãos, vendido como escravo para uma terra estranha, ainda jovem. Ali na casa de Potifar, a mão de Deus era com ele, o fez prosperar, mas ele foi injustamente acusado de algo que ele não cometera, e foi lançado numa prisão, e ali ficou alguns anos, até que Deus manifestasse o propósito, a razão de tudo aquilo na vida dele. Quando chega nos capítulos finais de Gênesis, que seus irmãos estão ali apreensivos, com medo de uma possível retaliação ou vingança por parte de José, José diz: olha, não foi bem vocês que fizeram isso, vocês planejaram o mal. No coração de vocês havia uma má intenção, um mau desígnio para comigo. Mas Deus transformou toda aquela situação em bem, para que a nossa família fosse preservada, para que a fome não matasse, não consumisse a nossa família. E assim Deus de antemão, Ele me enviou para cá, para que vidas fossem preservadas. Vocês planejaram o mal, mas o Senhor soberano da história, o regente da história, Ele conduziu e usou isso para o bem. A providência soberana de Deus. Ele não apenas conhece o futuro, Ele ordena o futuro, os eventos, as circunstâncias. Aquelas que nos alegram, que nos fazem regozijar, e mesmo aqueles eventos e circunstâncias que nos fazem chorar, que nos fazem lamentar, que nos fazem, muitas vezes, no íntimo, perguntarmos: Senhor, por quê? Por que comigo? Por que na minha casa? Meus irmãos, calamidades e tragédias sobrevêm na vida daquele que rejeita e despreza a Deus, e também na vida daquele que confia e crê em Deus. Porque assim como Deus manda chuva sobre justos e injustos, assim as calamidades da vida alcançam a todos. A tempestade vem, os ventos, sobre aquele que constrói sobre a areia, mas também sobre aquele que constrói sobre a rocha. Essa passagem que nós lemos é um exemplo disso. Temos aqui Paulo, o apóstolo de Deus, o encarcerado por causa da pregação do Evangelho. E aí você pode perguntar: pastor, se é assim, se lutas e adversidades sobrevêm para todos, que vantagem há em servir ao Senhor? Que vantagem há em se submeter a Ele? Se Ele envia sobre a vida dos seus filhos também lutas, dificuldades e aflições. E sabe qual é a vantagem? A vantagem em servir ao Senhor e se submeter a Ele é que nós podemos atravessar esses momentos de deserto, de tempestade, sabendo que não estamos sozinhos, sabendo que não estamos desamparados, sabendo que temos um Deus que é conosco e que é por nós. Como apresentado no Salmo 23, um pastor presente, cuidadoso, um pastor que está ao seu lado, conduzindo você a pastos verdejantes e águas tranquilas, águas de refrigério, de alívio, de bálsamo.
Um pastor que está com você mesmo quando você atravessa um vale sombrio, tenebroso, assustador. E o salmista diz que não vai temer, não vai se desesperar, não vai se entregar à angústia, porque ele sabe que não está só. Porque o Senhor está comigo. E para você que pergunta qual a vantagem em servir ao Senhor, qual a vantagem em se submeter a Ele, à sua vontade, é que Ele estará ao teu lado, nas horas boas e nas horas, momentos difíceis. O Senhor Jesus frequentou festas de casamento, recepções, jantares, mas Ele também frequentou velórios, sepultamentos. Ele também chorou com aquele que sofre. Mas quando você despreza a Deus, ignora a Deus, e você confia na sua juventude, na sua saúde, na sua beleza, no seu progresso profissional, no seu crescimento econômico, no seu desempenho acadêmico, quando essas coisas ganham o seu coração, a sua confiança, e você deposita nisso a sua identidade, a sua esperança de apoio para o futuro, para as dificuldades, e você assim se afasta de Deus, você diz: olha, essa palavra é até interessante, pastor, essa palavra aí faz até algum sentido, mas hoje não. Hoje eu não quero compromisso com esse Cristo. Hoje eu não quero receber essa palavra na minha vida. Quem sabe amanhã? Quem sabe quando chegar a meia-idade, os netos, a velhice, seja um momento onde eu precise mais dessa palavra e desse evangelho. Hoje, num momento na minha juventude, na minha adolescência, no início da minha vida profissional, eu me basto. Eu sou autossuficiente. E você faz aquilo que está escrito lá em Jeremias. Você afasta o seu coração do Senhor e passa a confiar em si mesmo. E a palavra diz que aquele que se afasta do Senhor e confia em si mesmo, ele é um infeliz, ele é um amaldiçoado, ele é um maldito. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, em que ele se apoia, em que ele se sustenta, e afasta o seu coração do Senhor. O que nós temos aqui nesse texto é Paulo testemunhando, na prática, a verdade que luta, aflição e angústia vem sobre os filhos de Deus. Ele está sofrendo, ele está encarcerado, ele está numa situação de dificuldade, de incerteza. Mas mesmo nessa situação ele experimenta paz, ele experimenta alegria, ele experimenta contentamento. E não porque ele é um super-homem, mas porque ele serve a um grande Deus, que é suficiente para suprir toda e qualquer necessidade. Um Deus que provê paz na vida do cristão. Paulo vai dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra contentamento, no grego, tem a ver com autossuficiência. Era uma palavra que os filósofos estoicos gostavam muito dessa palavra, porque falava da ideia de uma força interior, a ideia de um homem que tem a capacidade de suportar provações e dificuldades com uma força interna, autossuficiente. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que esse contentamento, essa força, esse poder não vem dele, mas daquele que habita na sua vida, daquele que se entregou e morreu por ele. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, como sei o que é ser honrado. Perceba,
Nós estamos aqui no verso 11, olhando agora para esse poder infalível de Deus. Se a presença de Cristo na nossa vida evidencia a providência soberana de Deus, a presença de Cristo na nossa vida também demonstra o poder infalível de Deus. Esse contentamento, essa satisfação que Paulo experimentou, isso que ele aprendeu, Cristo o ensinou. Cristo o tomou pela mão e caminhou com ele nessa escola da honra e da humilhação, da fartura e da necessidade. De maneira que Paulo, mesmo encarcerado, preso, ele diz: eu me alegro sobremodo no Senhor. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Perceba, Paulo está dizendo aqui que ele precisou aprender a viver contente não só na dificuldade. Ele não precisou aprender a viver não só nos momentos de luta, de desonra, de humilhação, tribulação, mas ele também precisou aprender a viver e ser fiel a Deus nos bons momentos de fartura, de prosperidade, de ser honrado, apreciado. Porque tanto os momentos de dificuldade, quanto os momentos de prosperidade, trazem riscos e perigos ao cristão. Na dificuldade nós podemos duvidar do amor e da bondade de Deus. Na dificuldade, nas lutas, nas aflições, podemos duvidar das promessas de Deus. E nos tornarmos assim céticos, incrédulos. Você continua até vindo na igreja, participando dos cultos, mas no modo meio que piloto automático. Sem poder sinceramente dizer como Paulo: alegrei-me sobremodo no Senhor, porque você está passando uma grande aflição. Então nós temos aqui um perigo. Mas aquele que vive um momento de prosperidade, um momento onde seus planos estão sendo ali concluídos, concretizados, quando expectativas e desejos que você tem estão se realizando a contento, onde tudo parece se encaixar e dar certo, essa situação também é um perigo. Porque você pode colocar nessas circunstâncias favoráveis a sua alegria, a sua satisfação, e você corre o risco de dizer que você conquistou isso. Eu sou muito esforçado, pastor. Nossa, eu estudei demais. Eu passei aí nessa faculdade, nesse concurso, mas olha, eu sei o que eu passei, viu? Ou seja, a mim seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Né? E a gente esquece o que Paulo disse. O que você tem que você não recebeu? Mesmo sua determinação, foco, comprometimento com o estudo, trabalho, disciplina, essas qualidades de caráter, o que você tem que você não recebeu de Deus? E se você recebeu dele, por que se orgulha como se não houvera recebido? Assim, tanto a pobreza, a enfermidade, as aflições dessa vida, como riqueza, prosperidade, saúde, muitos amigos ao seu redor, ambas as situações trazem riscos e perigos à nossa vida cristã. Podem nos afastar de Deus. E assim nós precisamos aprender a sermos fiéis e leais ao nosso Rei, seja na dificuldade, na aflição da alma, seja no dia da festa, do júbilo, do regozijo. Não se esqueça do Senhor. Não se esqueça do Senhor. Mesmo que Ele levar você a voar voos que você não imaginou, chegar em lugares que você não pensou ser capaz, mas que você não se esqueça do Senhor e honre a Ele ali também. Seja fiel ao Senhor, seja encarcerado, seja exaltado, como José foi, como escravo na casa de Potifar, como encarcerado na prisão de Faraó, ou como governador do Egito.
Em todas essas situações e circunstâncias, José foi fiel ao Senhor. Aprendeu a viver contente, a ser fiel a Deus em toda e qualquer situação. E é isso que nós precisamos aprender. Paulo diz então: tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Aqui está o contentamento de Paulo. Não nas suas forças próprias, na sua fibra, na sua determinação, mas naquele que o sustenta. Aquele pastor do Salmo 23, lembra? Está com Paulo, sustentando, fortalecendo, renovando. E aquele pastor do Salmo 23, ele também é contigo. Ele também está ao seu lado. O que nós precisamos é aprender a confiar e descansar nele, vivendo um dia de cada vez, não permitindo que as incertezas do amanhã, do futuro, roubem a nossa paz. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração ali carregada de tanta sabedoria, mas também de tanta saúde emocional e psíquica. Ali o Senhor Jesus nos ensina que a nossa vida, ela deve ser direcionada a buscar a vontade de Deus e não a nossa vontade, a buscar o reino de Deus e não o nosso reino pessoal. Aquela oração nos ensina que não vale a pena carregarmos no nosso coração amargura, ressentimento contra aqueles que nos ofenderam, mas a perdoarmos. O Senhor Jesus nos ensina que na nossa oração nós devemos pedir e nos contentar com o suprimento, com a provisão de cada dia, e não nos angustiarmos com as incertezas de quanto será o seu PLR, se a empresa vai ser generosa ou não, se o governo vai dar aquele aumento que você ganhou na justiça ou não, se o seu chefe vai assinar a sua promoção ou não, coisas que ainda estão lá para frente. De como será o futuro dos seus filhos, academicamente, profissionalmente, e sobretudo, espiritualmente. São situações que têm um grande potencial de roubar a nossa paz, o nosso contentamento, gerar e produzir em nós ansiedades. E sabe o que nós devemos fazer com essas situações, sentimentos, dúvidas quanto ao futuro, amanhã, lutas e provações que você enfrenta talvez no dia de hoje? Lança sobre o Senhor, derrama sobre Ele, lança sobre Ele as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. É o que Paulo está vivendo aqui. Ele não sabe qual será a decisão daqueles que têm autoridade de julgar a sua causa, mas ele sabe que estes que vão julgar a sua causa estão debaixo daquele que é o soberano, governador de todas as coisas, e que a sua vida está não na mão de César, mas nas mãos de Deus. E por isso, encarcerado, passando dificuldades, ele diz: alegrei-me sobremodo no Senhor. E você pergunta: qual a vantagem de servir a Deus? A vantagem é essa: sua providência soberana, seu poder infalível e sua promessa imutável. Paulo diz, no verso de número 19, o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades,
Ele há de suprir cada uma das vossas necessidades. Não foi o que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Orientando-nos a olhar os passarinhos, os lírios, e assim confiar e depender de Deus. Algo interessante nesse ensino de Jesus no Evangelho de Mateus é uma palavra que às vezes passa desapercebida na nossa leitura. Quando ele diz assim, em Mateus 6, verso 32, vou ler a partir do verso 30, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram, correm atrás de todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai, o nosso pastor, Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Então, quando Paulo diz aqui que o meu Deus há de suprir em Cristo, através de Cristo, cada uma de nossas necessidades, nós temos aqui uma promessa imutável, e que demanda de nós uma resposta, uma reação, ou de continuar confiando nos nossos recursos, na nossa força, na nossa juventude, na nossa saúde, no nosso círculo de amizades influentes, confiar e depender dessas coisas, e assim se afastando de Deus, buscando uma vida de independência, de autonomia, ou então querendo ser crente do seu jeito, querendo servir a Deus do seu jeito, nos seus termos. Não, Senhor, esse negócio de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, não é bem assim. Os meus termos são outros. Espera aí. Ah, Senhor, esse negócio de não deixeis de congregar, como é o costume de alguns. Ah, não, Senhor, esse negócio de congregar dá muito trabalho. Espera aí. Eu vou servir ao Senhor e ser crente em casa. Os meus termos. Senhor, esse negócio de perdoar aquele que me ofendeu, não dá, né? E aí você fala que é crente, que é cristão, mas quer servir a Deus nos seus termos. Ao invés de se submeter à palavra, à vontade dEle. E aí você não vai aprender o que é viver contente em toda e qualquer situação. E aí você não vai conseguir dizer, alegrei-me sobremodo no Senhor. Você não vai poder também, tão pouco, dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Porque você pensa que está em Cristo, mas não está. Você engana-se a si mesmo, com uma capa de religiosidade, quando na verdade você precisa se derramar diante do Senhor, quebrantar o seu coração, se humilhar diante dEle e reconhecer que você carece e precisa dEle, mais do que tudo, mais do que qualquer coisa, porque a juventude passa, a força, a saúde passa, os recursos humanos falham, e no dia da adversidade, o que vai te sobrar? A quem você vai se apegar? No socorro humano? Você quer essa promessa imutável na sua vida? Que Deus, segundo sua riqueza em glória, vai suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades? Você quer essa promessa para você? Se submeta a esse Cristo. Se renda a Ele. Abra mão da sua sabedoria. Abra mão dos seus planos, desse desejo de querer servir a Deus do seu modo, da sua maneira, no seu estilo. E sirva ao Senhor de acordo com os termos dEle. Verdadeiramente assuma um compromisso com Ele.
E assim você vai experimentar uma paz que excede todo entendimento, como Paulo diz no verso 7 de Filipenses 4. A paz de Deus que excede, que está além, acima da razão humana, essa paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Nós vamos experimentar a providência soberana de Deus, nós vamos experimentar o poder infalível de Deus, tudo posso naquele que me fortalece, e nós vamos ter conosco uma promessa imutável, que Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das nossas necessidades. É isso que o Evangelho nos oferece. É esse Salvador que o Evangelho nos oferece. E você que acha mesmo que o mundo, com suas alegrias, com os seus prazeres, com suas luzes e distrações, pode te oferecer algo parecido com isso? Você jovem, adolescente, que está numa idade onde se vê mais vulnerável, mais suscetível à sedução e beleza dos prazeres do mundo e da liberdade. Você acha que escolher a Cristo é escolher a pior parte? Aquilo que Deus tem para nós em Cristo Jesus é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. E assim, com essa palavra, então, eu convido você a refletir na sua caminhada, na sua vida. Você já conhece a esse Senhor? Você já entregou sua vida a Ele? Assumiu um compromisso com Ele? Ou você apenas frequenta a igreja, assiste culto? Você assiste culto ou você vem entregar e oferecer o seu culto junto com seus irmãos, a família da aliança, juntos adorando a Deus, mas você ativamente entregando o seu culto a Deus? Ou você apenas assiste culto? Plateia. Você serve a Deus de acordo com os termos dele ou com os seus termos? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Que o Senhor Deus possa, sim, nos confrontar com a realidade do nosso coração. Que você não fique numa situação de estar enganado ou enganando-se a si mesmo, mas que você possa tomar decisões importantes, fundamentais, em relação à sua vida com Deus, à sua caminhada com Deus. Que Deus assim sustente, abençoe cada um de nós, por meio da sua palavra, da sua providência soberana, do seu poder infalível, da sua promessa imutável. Que possamos todos experimentar a paz de Deus, que é Cristo Jesus presente diariamente nas nossas vidas.